Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes e o empresário e apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, o governo do presidente Lula é desaprovado por 50,9% dos brasileiros e aprovado por 45,6%, segundo o levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira. Os que não sabem ou não opinaram somam 3,5%. A aferição mostra uma leve oscilação negativa na aprovação do petista em comparação com a pesquisa anterior realizada em novembro. No levantamento do mês passado, o atual governo era aprovado por 45,9%. A desaprovação permaneceu igual a 50,9%. Já uma outra pesquisa, Datafolha dessa vez, mostra que o PT segue como o partido mais citado pelos brasileiros, com 24% das menções, mantendo a liderança que ocupa desde o fim dos anos 1990. O PL aparece em segundo lugar com 12%, maior índice da história do partido na pesquisa Datafolha. O crescimento, lógico, se intensificou após a filiação de Jair Bolsonaro em 2021 e ganhou força na eleição de 2022. O Marcelo da Fonseca, deixa eu começar com você. São duas pesquisas, acho que de institutos diferentes, lógico, mas que acabam se complementando, não? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Essas pesquisas confirmam, não, que a gente já vem acompanhando há algumas décadas no Brasil, praticamente, na última década, principalmente, um país polarizado. 50% aprova, 50% mais um pouquinho desaprova, né? Muito parecido, é tudo muito disputado ali no limite, né? Entre quem gosta e quem odeia. Então a gente vê o governo Lula meio que nadando no meio dessa turbulência, né? Uma hora ele sobe um pouquinho, uma hora ele abaixa. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar o divisor de águas nessas pesquisas. O governo Lula até abril do ano passado, abril, maio, junho, ele estava com a desaprovação crescendo muito. A desaprovação do presidente Lula estava praticamente descontrolada e a aprovação muito baixa. E aí houve, a atuação do filho do Jair Bolsonaro, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. Aquilo mudou o cenário das pesquisas. Desde então, a aprovação do Lula melhorou e a desaprovação caiu. Nesse próximo início de ano, o governo vai lançar um tanto de programas, né? A gente já sabe que o marqueteiro, que é ministro do Lula, tem um cardápio de ações que o governo deve lançar. A gente vai saber se isso vai ser suficiente ou não para o Lula passar dos 50% e aí a reeleição dele estará garantida. Bortoleto, temos duas pesquisas aí então, uma da Paraná Pesquisas que mostra a desaprovação do Lula por 50% da população, acho que eu posso resumir dessa forma, e depois uma do Datafolha mostrando a questão dos partidos, né? Os partidos que tem mais preferência do eleitorado. 24% tem o PT, 12% o PL. O PT, lógico, tem um histórico aí, né? Desde 1990, toda essa história que envolve o Lula como líder sindical e tal, e o PL crescendo de 2022 para cá. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia aos amigos da bancada e todos os ouvintes da Itatiaia tenham um bom dia também. Bom, sobre a Paraná Pesquisas da aprovação, nenhuma novidade, Júnior. Sinceramente, eu não acredito que nós tenhamos nenhum fato relevante novo nos últimos 15 dias, 30 dias, que justificasse realmente uma modificação disso. Está tudo muito morno e nada mais do que comprovando que está tudo morno. Agora, sobre a da Datafolha, você tirou as palavras da minha boca. Isso é histórica, isso é a história do PT, é o recall que ele tem. Temos que lembrar que Luiz Inácio Lula da Silva é candidato à presidência da República desde 1989. Quando ele não foi, é porque estava a Dilma ou porque ele estava preso. E aí sim, o PT manteve candidatura em nível nacional. O PL não. O PL é um partido que cresce por conta de Jair Messias Bolsonaro, tem pouco tempo para poder estar na mídia, para poder fazer frente. E acho muito pouco provável nascer novos partidos para poder fazer frente ainda à história do PT, no curto prazo. E aí, William Travassos, como é que você mastiga essas duas pesquisas aí, hein? Bom, muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia à bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Em outubro desse ano, nós comentávamos sobre o gasto do governo Lula com propaganda, né? Nós falávamos de um aumento de 110%. Em outubro nós falávamos que no mesmo período, comparando no mesmo período de 2024 com 2025, o governo em 2024 33 milhões, em 2025 69 milhões de reais. E isso
mesmo com todo esse dinheiro, a gente não consegue ver uma mudança nesse posicionamento da aprovação do Lula ou desaprovação. Mesmo com toda a propaganda, né? E eu costumo dizer aqui que um governo fraco precisa de uma propaganda forte, nós não conseguimos ver. O Marcelo traz o ponto interessante, e a gente conversava antes do Conversa, sobre o movimento da direita, né? O movimento Trump, tarifaço, como isso ajudou, né, o governo Lula. Agora, você tem 29 partidos, né? E aí a gente está preso a esse universo entre PT, PL. No fundo, gente, nós já conversamos isso aqui nos bastidores, e hoje mesmo, acredito que alguma movimentação diferente do que está na direita ou do que está na esquerda pode aparecer como opção nesse ano de 2026 para evitar isso, porque o que eu percebo é uma população desgastada com esse discurso da polarização que não leva a lugar nenhum, e isso, a gente só vê cada vez mais essa luta, né, em propaganda para dizer que o lado da direita é melhor ou que o lado da esquerda é melhor, e no fundo, os reflexos para a população não estão mudando ou estão mudando. E aí, Edilene Lopes, bom dia para você. Mais uma vez, para deixar todo mundo na mesma página, duas pesquisas, uma de aprovação e outra do partido preferido. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Pois é, essas pesquisas têm oscilado muito pouco. Quando chega um candidato novo, como é o nome de Flávio Bolsonaro, ele tem uma subida, claro, que é o reconhecimento dessa pessoa como alguém que pleiteia o cargo de presidente da República, mas não há nada muito expressivo. Eu conversei, Júnior, com Murilo Hidalgo, que é o CEO do Paraná Pesquisas, do Instituto, e ele me disse o seguinte: na avaliação dele existe uma possibilidade muito forte de as eleições do ano que vem serem definidas por um fato determinante, como foi, por exemplo, lá no ano de 2014, a queda do avião de Eduardo Campos, em que a eleição ficou muito acirrada, a disputa entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, ou seja, a saída repentina e trágica desse candidato do cenário alterou completamente toda a corrida eleitoral. Isso aconteceu também em 2018, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu o ataque a facadas em Minas Gerais, e aconteceu em 2022, quando Roberto Jefferson, apoiador e fiel escudeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu a Polícia Federal a tiros e a granadas em caso que pesou muito negativamente sobre a campanha de Bolsonaro, incluindo o caso da Carla Zambelli, pelo qual o próprio Bolsonaro tem um ressentimento com ela, porque isso teve um impacto negativo nas últimas horas da campanha. Então, Murilo Hidalgo acha que algum fato como esse deve ser definidor nas próximas eleições. Por quê? Porque a variação é muito pequena, tanto na aprovação, quanto na reprovação, quanto no crescimento ou na descida de algum candidato. É sempre 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais, ou seja, algo que pode acontecer e, se acontecer, pode definir as eleições de 2026 de forma que ninguém